Você já imaginou comandar um exército inteiro de guerreiros mortos? Agora imagina se esses guerreiros fossem monstros lendários, generais e chefões de masmorras, todos fiéis a você. Em Solo Leveling, Sung Jin-woo não se torna apenas o caçador mais poderoso do mundo. Ele vira o próprio Rei das Sombras e cria o exército mais insano dos animes recentes. E hoje você vai conhecer as 10 sombras mais poderosas que ele invocou, cada uma com habilidades únicas, histórias brutais e momentos épicos. Então já se inscreve no canal, deixa o like e ative o sininho para receber todas as notificações, beleza? Porque essa lista vai te provar que o verdadeiro poder é comandar a escuridão. Bom, sem muita enrolação, começando o nosso top 10. Em 10º lugar temos Kai'Zel, a montaria alada. Kai'Zel foi criada a partir de Kai'Zelin, um Wyvern que servia como montaria para Baran, o rei dos demônios das chamas brancas. Após derrotar Baran, o Jin-woo o transformou em uma sombra e passou a utilizá-la como seu principal meio de transporte. Kai'Zel não participou diretamente de muitas lutas, mas sua velocidade e mobilidade aérea permitiam que Jin-woo cruzasse cidades e campos de batalha com agilidade absurda. Ele é uma sombra totalmente funcional e estratégica, e por isso que ocupa o 10º lugar da nossa lista. Agora, em 9º lugar temos Tank, o Urso de Gelo. Tank foi o chefe de uma masmorra de rank C, encontrado durante o incidente do Portal Vermelho. Quando ele foi derrotado por Ygritte, Jin-woo o transformou nessa fera colossal em uma das suas primeiras sombras. Com uma força bruta considerável e uma resistência absurda, Tank foi essencial nas primeiras batalhas do Exército Sombrio. Ele pode não ser o mais poderoso, mas representa o início da construção de um império, e sempre se manteve com uma presença leal e imponente, derrotando até mesmo os gigantes que estavam invadindo o Japão por portais imensos. Agora, em 8º lugar temos Dima, a serpente colossal. Dima é a sombra de uma serpente gigantesca, derrotada em um dos portais liderados por Jin-woo. Depois de ter sido absorvida, tornou-se uma das criaturas mais imponentes fisicamente no Exército Sombrio. Embora não tenha tanto destaque entre os outros generais, sua força descomunal e corpo colossal a tornavam perfeita para combates de larga escala, servindo como uma muralha contra monstros gigantes, sendo bastante utilizada ali no confronto entre Jin-woo e os gigantes que estavam invadindo o Japão também. Agora, em 7º lugar temos uma das sombras mais engraçadas de Solo Leveling. Eu estou falando de Iron, o Cavaleiro Provocador. Iron foi criado a partir da sombra de Kim Jun, um caçador de rank A que subestimou Jin-woo e acabou sendo morto em combate. Transformada em sombra, Iron manteve sua personalidade espalhafatosa e provocadora, servindo como uma muralha viva nas batalhas, com habilidades de resistência extremas e um grito de provocação único. Ele era o tanque impossível que sempre ia para cima sem pensar 2 vezes, mesmo assim sendo muito importante até o final nas batalhas que Jin-woo enfrentava, até mesmo contra os próprios monarcas. Já em 6º lugar temos Dusk, o Mago Supremo. Dusk foi criado a partir de Garro Gargan, um xamã orc extremamente poderoso, que era o chefe de uma dungeon de rank A. Após resistir às várias tentativas de extração, ele finalmente foi convertido em sombra por Jin-woo. Dusk manteve suas habilidades mágicas em nível extremo, e com o tempo demonstrou a capacidade de aprender novos feitiços por conta própria. Ele se tornou o Mago Supremo do Exército Sombrio, essencial em batalhas contra inimigos numerosos e protegidos por magia, e utilizando até mesmo ali no final um manto que lembrava muito sobretudo que o Jin-woo usava para assim homenagear o seu grande mestre. Ele também ficou muito poderoso depois que Jin-woo deu para ele um orbe que aumentava ao extremo todas as suas magias, o tornando um mago completamente essencial no campo de batalha. Já em 5º lugar temos Greed, um antigo caçador que tentou matar Jin-woo. Greed é a sombra do antigo caçador Hank Dong-soo, um caçador de rank S dos Estados Unidos que tentou assassinar Jin-woo por vingança. Após sua morte, Jin-woo o transformou em uma sombra poderosa. Greed manteve os traços de sua antiga arrogância, mas ganhou uma nova lealdade ao Monarca das Sombras. Sua força física é impressionante, e ele se mostrou útil em combates corpo a corpo, até mesmo contra inimigos de elite, como os próprios monarcas. Agora, em 4º lugar, temos Kamish, o dragão lendário. Kamish foi o dragão lendário que devastou os Estados Unidos,
sendo responsável por uma das maiores tragédias da história dos caçadores. Mesmo após anos de sua morte, sua alma foi brevemente invocada por Jinru como uma sombra. Apesar de estar enfraquecida pelo tempo, mesmo assim sua presença foi avassaladora. A aura de medo e seu poder dracônico mostraram que Kamishi, mesmo em sua forma incompleta, era uma força imparável. Infelizmente, Kamishi teve uma breve aparição como uma sombra, mas eu tenho certeza que se ele tivesse mais tempo em tela, ele estaria no nosso top 3 sem dúvidas. Agora, em terceiro lugar, temos uma das sombras mais favoritas do público, e particularmente a sombra que eu mais gosto. Eu tô falando de Igris, o Cavaleiro Vermelho. Igris foi o primeiro verdadeiro desafio de Jinru, guardião de uma masmorra com o trono vazio. Ele enfrentou Jinru em batalhas repetidas. Após ser finalmente derrotado, foi convertido em sua primeira sombra de elite. Silencioso, leal e preciso, Igris se tornou um grande general que liderava os exércitos sombrios na ausência de Jinru, sempre aparecendo nas lutas mais difíceis com a sua grande espada letal e presença dominante. Igris é tão imponente que até mesmo o grande monarca do gelo considerou sua força a um dos grandes monarcas. Ele teve sua força selada pelo próprio Ashborn, o antigo monarca das sombras, para que assim ele pudesse evoluir conforme o novo monarca, o Jinru, fosse evoluindo também, sendo até mesmo mais forte do que o Jinru durante uma grande parte da história. Agora, em segundo lugar, temos uma das sombras mais carismáticas de Solo Leveling. Eu estou falando de Beru, o Rei Formiga. Beru era o rei das formigas, o chefe supremo da ilha de Sheju, e derrotou diversos caçadores de alto nível com facilidade. Após uma das lutas mais brutais, Jinru o transformou em uma sombra. Como subordinado, Beru manteve sua força monstruosa, desenvolveu fala, inteligência tática, senso de humor e uma fidelidade absurda. Ele é um dos generais mais poderosos, versáteis e icônicos do exército de Jinru. Agora, em primeiro lugar, no nosso top 1, temos Bellion, o Grande Marechal. Bellion é a sombra mais poderosa de Jinru. Introduzido no final da história, ele foi a primeira sombra criada por Ashborn, o antigo monarca das sombras, e serviu por eras como seu braço direito. Quando Jinru herda o trono, Bellion surge em cima da Coreia do Sul por um portal enorme, trazendo todo o exército antigo do grande Ashborn. Mas imediatamente Bellion reconhece a autoridade suprema de Jinru, jurando lealdade eterna ao novo grande monarca. Com o domínio absoluto de sua espada, que também se transforma em um chicote, ele tem a habilidade de regeneração e liderança de guerra. Bellion se torna o grande marechal do exército sombrio, tendo até uma luta meio que engraçada contra o segundo lugar dessa lista, o Beru, que queria assumir o posto de grande marechal. E ali a gente vê o quão forte é Bellion comparado às outras sombras. Ele dá um pau no Beru, que até mesmo o Jinru fica impressionado com a força dele. E essas são as 10 sombras mais poderosas, na minha opinião, do nosso querido Jinru. Mas é óbvio que eu tenho um bônus para vocês. Não dá para encerrar esse vídeo sem falar da sombra mais poderosa de todos, que na verdade é o próprio Jinru. Durante a reta final da história, descobrimos que o lendário Ashborn, o monarca original das sombras, estava preparando Jinru para sucedê-lo. Quando a transição acontece, Jinru não apenas recebe o trono, ele se funde com Ashborn, se tornando um só. Ele se torna a verdadeira encarnação do monarca das sombras, combinando o poder das sombras com sua humanidade e força de vontade. Nesse momento ele supera todos, inclusive os próprios monarcas e soberanos. Não existe sombra mais forte do que a qual ele carrega dentro de si. Bom, depois de conhecer toda a história dessas sombras brutais, me diz aí, qual delas é a sua favorita? Comenta aqui. E é claro, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações, beleza? Eu vou ficando por aqui, tamo junto e valeu!